Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o conteúdo de geradores elétricos, só que nós iremos estudar esses geradores associados em série, né? Nós já costumamos de ver baterias, né? Por exemplo, pilhas associadas em série, como a gente vê em lanterna. Quanto mais pilha você vai observar que pode fornecer uma quantidade maior, não é isso? Então, para a gente somar, é associadas em série, o que é que a gente vai fazer, pessoal? A força eletromotriz é a soma de cada um desses aqui. Por exemplo, se cada uma pilha dessa daqui for 1,5 volt, eu vou somar o quê? Qual a força eletromotriz aqui? Vai ser a força eletromotriz da pilha 1 mais da pilha 2. Então, aqui vai ser igual a quanto? A 1,5 volts mais 1,5 volts. Isso aqui vai ser igual, a força eletromotriz será igual a 3 volts. A mesma coisa, pessoal, acontece com a resistência interna, tá? Tipo isso aqui, pessoal. Eu tenho bem aqui um circuito montado, tá? E aqui, olha, o que é que nós temos aqui? Eu tenho uma bateria, tá? Aqui eu tenho um interruptor e aqui eu tenho uma lâmpada. Se eu fechar o circuito, observe que a lâmpada vai acender, não é isso? Mas se eu quiser aumentar aqui as baterias, vamos colocar aqui mais duas, tá? Vamos colocar aqui mais umas duas pilhas. O que vai acontecer aqui, tá? Observa aí, se eu colocar mais duas pilhas, aqui é um exemplo de associação em série, né? Três pilhas. Então, ó, se eu ligar aqui, bem aqui, né? Isso, pronto. Conserto, pronto. Vejo que o brilho aumentou. Acontece, pessoal, que aqui, por exemplo, ó, cada uma pilha dessa daqui, cada uma pilha dessa daqui tem uma resistência, tá? Então, se eu pegar aqui o seguinte, se eu pegar bem aqui cada uma pilha dessa daqui, por exemplo, tem 1,5 volts, tá? 1,5 volts. Então, a força eletromotriz é a soma de tudo isso aqui. Vai ser o quê? Quer dizer o seguinte, que a força eletromotriz aqui, a soma dessas três aqui, vai ser igual a 4,5 volts. Acontece, pessoal, que cada pilha dessa daqui e cada fio elétrico desse aqui, a lâmpada, tem também uma chamada resistência interna, tá? Resistência interna. Deixa eu pegar outra cor, né? Então, o que é que nós iremos ter aqui nessa resistência interna? Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Se eu aumentar bem aqui a resistência interna, observa aqui o seguinte. Olha, se aumentar a resistência interna da bateria, observe que a pilha vai diminuir, a lâmpada está diminuindo o brilho, não é isso? Ó. Observe que o brilho ficou bem menor. Nesse momento aqui, a resistência aqui, ó, está sendo a resistência de... Veja que aqui a tensão de cada pilha dessa aqui é 9 volts, tá? Se eu colocar mais uma resistência no fio, a resistência interna, veja que o brilho vai ficando cada vez menor. Então, pessoal, todos os geradores e fios e componentes eletrônicos possuem uma resistência interna. Não existe esse circuito assim perfeito, tá? Sem resistência interna, igual tá aqui, tudo zerado. Então, vamos voltar, deixa eu desligar aqui o circuito e vamos voltar aqui para uns exemplos, tá? Vamos voltar agora aqui para, para o exemplo aqui, ó. Nós temos aqui um exemplo de uma associação, tá? Nós temos aqui é um exemplo, pessoal, de uma representação de um circuito em série. Ó, nós temos aqui a lâmpada, né? Essa aqui é a lâmpada. Aqui nós temos a representação de nossa primeira força eletromotriz, ou seja, a pilha, não é isso?
onde ela possui uma resistência interna 1, e aqui a segunda pilha com a sua força eletromotriz, e aqui a sua segunda resistência, tá? A resistência interna desta segunda pilha. Se eu encontrar o resistor equivalente, pessoal, eu vou ter o que aqui? Um circuito com uma pilha em que vai fornecer a força eletromotriz suficiente que vai substituir as duas, tá? Aqui vai ter a resistência equivalente, que vai ser a soma dessas duas resistências. E aqui nós vamos ter uma corrente, tá? Então, só recapitulando, a força eletromotriz é a soma das forças eletromotrizes presentes no circuito. O resistor equivalente também é a soma dos resistores presentes no circuito. Vamos aqui para um exemplo, pessoal. Uma lanterna é alimentada por 3 pilhas grandes, tá? Dispostas em série. Cada uma delas possui uma força eletromotriz de 1,5 volts. E a resistência interna é a resistência de cada pilha de 0,5 ohms. A lâmpada da lanterna tem dados nominais de 4,5 volts, tá? Essa aqui é a tensão elétrica, tá? E potência de... E essa aqui, 6 watts, é o valor da potência. Então, aqui é o seguinte, desenhe o esquema do circuito capaz de acender a lâmpada, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou resistir aqui, fazer o circuito que vai conter, pessoal. Aqui eu vou colocar a lâmpada, tá? Aqui é a nossa lâmpada. E aqui em cima eu vou fechar aqui o circuito, onde eu irei ter bem aqui, pessoal. Eu irei ter aqui uma chave, né? A primeira fé. Aqui o nosso resistor 1, depois o nosso segundo resistor, ou segunda, deixa eu diminuir mais, diminuir aqui um pouquinho, pronto, opa, peguei aqui errado, pronto, aqui o nosso segundo resistor, nossa terceira pilha, e nosso terceiro resistor. Aí o circuito fica representado assim, pessoal. Vai ficar aqui as pilhas 1,5 volts, né? Cada pilha tem a força eletromotriz de 1,5 volts, tá? Aqui vamos ter a força positiva e outra negativa em cada um desses aqui, tá? Aqui cada resistor equivalente vai ter o que? 0,5 ohm, tá? Nós vamos colocar aqui. Pronto, e aqui está nosso circuito formado, tá? 0,5 ohm. E aqui vai ser a nossa lâmpada. A lâmpada tem potência de 6 watts e resistência. A resistência interna também, olha, e a tensão elétrica veio de 4,5 volts. Vamos agora para a letra B. É possível que a lâmpada acenda dentro de suas especificações, pessoal? Olha, se é possível, pessoal, nós temos o seguinte. A resistência equivalente, vai ser a soma das 3 resistências, né? Nós vimos lá que no exemplo anterior é meio, né? Então, a resistência equivalente aqui vai ser igual a quem? 0,5 vai ser igual a 1,5. Então, aqui vai ser igual a quanto? A 1,5 ohm. Essa aqui é a nossa resistência interna, tá? É resistência interna. E a nossa DDP, pessoal, a força eletromotriz é de quanto, pessoal? A força eletromotriz vai ser quanto? Então vamos somar aqui, pessoal. Força eletromotriz
motriz. E eu tenho o seguinte, é como está em série, pessoal, e observe que cada pilha é 1,5, está em série, eu vou ter que somar. A força eletromotriz equivalente é quem é a soma da força eletromotriz da pilha 1, da segunda pilha, mais da terceira pilha. Aí eu vou somar, né? São 3 equivalentes, então vai ser o quê? 1,5, vai ser 3 vezes 1,5, só para resumir, tá? Então aqui eu vou encontrar o quê? 4,5 volts, tá? Então, ela vai acender, pessoal? Não vai, ó, porque só a tensão elétrica aqui da lâmpada é de 4,5 volts, tá? E aqui, ó, a força eletromotriz é de 4,5 volts. Só que aqui não tem a resistência, que nós vimos lá no circuito, que a resistência diminui aqui a fé. Então, não irá acender. Então, qual deve ser o valor da corrente para a lâmpada para que a lâmpada acenda dentro de suas especificações? A letra B. Então, nós precisamos o quê, pessoal? Foi dado ali para nós, foi dado os seguintes dados, pessoal. Eu tenho a potência, né? Eu tenho a potência, aqueles 6 watts, a resistência, que é de a tensão elétrica. Nesse caso, eu vou precisar da tensão elétrica, que é de 4,5 volts, e eu quero a corrente elétrica. Neste caso, eu vou utilizar a fórmula da potência para me calcular a corrente elétrica. Então, eu tenho aqui a fórmula da potência é quem? A potência é igual a tensão elétrica, tá? Vezes a corrente. Então, eu posso dizer como eu quero a corrente, pessoal, vai ser quem? A potência dividida pela tensão elétrica, tá? Então, eu tenho 6, que é a potência, né, dividido por 4,5, que é o valor da nossa tensão elétrica, nossa voltagem. Pessoal, esse V pode ser representado pela letra U, a nossa DDP, tá? Então, a corrente é de aproximadamente, pessoal, tem que ser de aproximadamente 1,33 amperes, tá? Aqui a resposta é que a lâmpada não irá acender, tá? A letra B, lâmpada não irá acender. Tem esqueci de responder aqui. A letra D, pessoal. Qual é a intensidade da corrente elétrica que percorre o circuito? Agora aqui eu preciso saber da intensidade elétrica do circuito, né? Aqui eu preciso saber de todos os dados que nós já temos até aqui. Quais são os dados que nós temos aqui, pessoal? Os dados que nós temos aqui, ó. Eu tenho a resistência equivalente, né? A resistência equivalente, que é de 4, a resistência na força eletromotriz, que é de 4,5 volts, tá? E eu tenho a resistência equivalente, que é de 1,5 volts, que nós fizemos 1,5 ohms, né? Perdão, gente, 1,5 ohms. O que mais nós temos ainda aqui? Aí eu quero saber o resultado da corrente, qual é a corrente do sistema, tá? Então aqui nós vamos calcular a corrente. Calcular a corrente. Então nós temos o seguinte, corrente elétrica. Nós temos o seguinte, pessoal, ó. Para nós calcularmos a corrente, eu vou utilizar a equação lá de gerador. A tensão elétrica é igual a quem? A força eletromotriz menos quem? A resistência interna vezes a corrente. Lembrando, pessoal, que esse V vai ser quem? Vai ser quem? A resistência da lâmpada vezes a corrente elétrica, né? Vezes a corrente elétrica.
E aí, pessoal, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho a resistência da lâmpada, não, e nem a corrente é que eu preciso encontrar. Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? Através da equação da potência, tá, pessoal? Através da equação da potência, eu vou calcular a resistência, tá? Então, eu vou fazer o quê, pessoal? A potência, já que eu tenho a tensão, vai ser igual aqui, a tensão elétrica dividido pela resistência. Aqui é para me encontrar, isso aqui eu vou encontrar a, a resistência da lâmpada, tá? Como eu estou procurando, pessoal, o valor de R, então a resistência vai ser quem? A tensão elétrica da lâmpada dividido pela potência. Aí eu tenho, quem é a resistência, a DDP? É 4,5, né, de lá da lâmpada. Se nós estamos lembrados, é 4,5 ao quadrado, né? Só voltando lá a questão, ó, 4,5 e a potência é 6 watts. Dividido pela potência, que é 6. Então, 4,5 vai ser igual a quem? Ao quadrado é igual a 20,25 e vai ser dividido por 6. Então, a resistência da lâmpada é de aproximadamente 3,375 ohms, tá, pessoal? 3,75 ohms. Então, agora o que é que nós iremos fazer, pessoal? Nós iremos agora calcular. Lembrando, ó, que esse DDP aqui, pessoal, essa, essa tensão elétrica aqui, ó, essa tensão elétrica aqui vai ser igual a quem? A R, L vezes I. Então, vamos substituir. Vai ficar só organizando aqui a equação, ó, vai ficar a resistência da lâmpada vezes a corrente igual a quem? A força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Qual a resistência da lâmpada nós temos aqui, ó? 3,375, né? 3,375 vezes I igual a quem? A força eletromotriz, que é de 4,5, menos a resistência interna, que é de 1,5 vezes I. Como eu quero a corrente, eu vou trazer o I para o primeiro membro, 3,375 mais 1,5, opa, vezes I, mais 1,5 I, igual a 4,5. Somando isso aí, pessoal, e eu tenho o quê? 3,75i mais 1,5i, eu vou encontrar quem? Opa, um errinho aqui. Eu vou encontrar 3 mais 1,5, vai ser o quê? A 4,875 i igual a 4,5. Então, só a corrente vai ser igual a 4,5 dividido por 4,875. Aí a corrente, pessoal, fazendo essa divisão aí, vai ser aproximadamente 0,92 amperes, tá? Então, essa aí é a corrente elétrica que percorre no circuito. Nós descobrimos anteriormente a corrente elétrica da lâmpada, que é de 1,33. Observe que a corrente elétrica da lâmpada é maior que a corrente elétrica do circuito, tá? Então, não dá para acender, né? Só da lâmpada é 1,33 e a do ampere e a do circuito 0,92 amperes. Por isso que a lâmpada não acendeu. Seria possível acender a lâmpada trocando as pilhas grandes por 3 pilhas de relógio também ligadas em série, fazendo os mesmos 4,5 volts? Não, pessoal, isso aqui não será possível, tá, pessoal? Porque quando nós vimos aqui no circuito, gente, ó, nós vimos aqui no circuito, todas as vezes que eu ligo aqui, ó, aqui a resistência é zero, mas como as pilhas têm a resistência interna,
Observa aqui, as baterias, observa aqui. Quando tem, ó, observe que a corrente vai diminuindo. Como é que eu sei que a corrente está diminuindo? Pelo brilho da lâmpada. Eu aumento aqui a resistência, tá? Mas a lâmpada, mas quando eu aumento aqui a resistência interna das pilhas, a lâmpada diminui o brilho, porque a corrente está diminuindo, tá, pessoal? Bom, gente, a nossa aula é só isso, tá, pessoal? Qualquer dúvida é só chamar no privado.